Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula de fitoterapia. Em nossa aula de hoje, nós daremos continuidade ao que nós começamos a trabalhar na aula da semana passada, que diz respeito à fitoterapia na prática clínica. Então, a gente está trabalhando com espécies medicinais que possuem validação científica no tratamento de enfermidades envolvendo órgãos de diferentes sistemas do organismo. Aula passada, nós trabalhamos com fitoterápicos que atuam nos sistemas urinário e reprodutor. Semana que vem, trabalharemos com fitoterápicos que atuam na pele, trauma, reumatismo e dor. E em nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com 4 sistemas. Fitoterápicos que atuam no sistema nervoso central, cardiovascular, no respiratório e no sistema digestório. Iniciando com os fitoterápicos que atuam no sistema nervoso central, uma condição que nós temos é a ansiedade. A ansiedade é uma sensação subjetiva de expectativa e medo que pode estar relacionada a determinadas preocupações, reais ou não. A ansiedade ela é descrita como sendo um medo excessivo do futuro. É muito comum estar associado à ansiedade a distúrbios do sono, como a insônia, principalmente, devido a uma agitação, a uma hiperexcitação mental que é comum na ansiedade. A insônia, ela acaba se referindo à dificuldade para adormecer ao despertar precoce ou ainda sono interrompido durante a noite. Bom, que drogas vegetais, que espécies medicinais nós temos validadas como sendo úteis no tratamento da ansiedade e da insônia? Primeiramente, nós temos a erva cidreira, nome científico Melissa officinalis. O farmacógeno, órgão de interesse terapêutico, onde a gente tem os fitoquímicos de interesse no tratamento da ansiedade e insônia, são as folhas, um órgão vegetativo, né? As propriedades farmacológicas que justifiquem o seu uso no tratamento da ansiedade e insônia é que a melissa, né, ela tem uma ação ansiolítica, tá? As drogas ansiolíticas, elas são capazes de aumentar a polarização da membrana dos neurônios. Então, vocês lembram que, para manter a condução do impulso nervoso, nós temos uma bomba de sódio e potássio que bombeia, joga 3 sódios para o meio extracelular e 2 potássios para o meio intracelular. Então, a cada ciclo da bomba, nós temos o saldo de uma carga positiva no meio extracelular, em relação à parte interna da membrana do neurônio. Então, isso cria uma polarização na membrana, né? Parte externa mais positiva em relação à parte interna. Devido a uma hiperexcitação mental, a uma hiperatividade neuronal, que é característica da ansiedade, né? As drogas ansiolíticas, elas tendem a aumentar a afinidade dos receptores GABA a íons cloreto, que tem um influxo para o interior da célula, tornando a parte interna ainda mais negativa. De modo que quando o impulso nervoso vai ser conduzido, ou seja, quando vai haver a despolarização da membrana, esse processo ele vai ocorrer de uma forma mais letárgica, de uma maneira mais morosa, né? Em virtude do quadro clínico da ansiedade, você ter essa hiperexcitação mental, o fato de você aumentar a polaridade da membrana e dificultar a despolarização, isso seria um processo importante, tá? Por isso que acaba exercendo uma certa ação sedativa, né? Ansiolítica, que contribui também para uma certa sonolência, tá? Porque geralmente a ansiedade está relacionada à insônia também. Não temos disponibilizadas por laboratório farmacêutico um medicamento fitoterápico a partir do extrato das folhas da erva cidreira, mas há a disponibilização, né, do extrato dessa planta na forma de suplemento alimentar. Para o preparo de chás, né, igual chá de melissa, e como são folhas, órgãos de consistência delicada, o ideal é o preparo por infusão. E você pode encontrar também a droga em pó ou extrato de suas folhas, disponível na forma de cápsula, para ser ingerido por via oral, como suplemento alimentar. Mas como medicamento fitoterápico,
com registro disponibilizado na Anvisa por algum laboratório farmacêutico, a gente ainda não tem. A ansiedade, ela é capaz de desencadear diferentes sintomas, como eu já disse, né, aquela hiperexcitação mental ou uma hiperatividade dos neurônios, uma agitação, uma tensão muscular, e é comum também ocorrerem dores no peito, associada à falta de ar, a taquicardia, palpitações, tá? Uma droga vegetal com propriedades sedativas muito conhecidas, e inclusive há várias apresentações comerciais disponibilizadas pela indústria na forma de medicamento fitoterápico para ela, são as diferentes passifloras, os maracujazeiros, né? O maracujá, também conhecido como flor da paixão, uma vez que ele possui, né, essas flores com um aspecto bastante exótico e com uma estrutura semelhante a uma coroa de Cristo, né? Então, por isso, flor da paixão. As diferentes espécies de maracujá são descritas para elas essas propriedades sedativas, tá? Então, nós temos a Passiflora incarnata, que é esse maracujá roxo. Temos a Passiflora alata, que é conhecido como maracujá doce. E a Passiflora edulis, que é o maracujá azedo. Em todos eles, a maior parte dos princípios ativos e fitoquímicos que justifiquem a ação ansiolítica não estão presentes no fruto. A pessoa que toma o suco de maracujá e sente uma certa sonolência é porque ele já tem uma predisposição grande para não ter problemas de distúrbios assim do sono, né? A maior parte dos fitoquímicos estão na folha. O extrato é obtido a partir da folha, como farmacógeno. Os maracujás possuem ação ansiolítica, que justifica seu uso no tratamento da ansiedade, bem como também uma ação sedativa. Nós temos apresentações comerciais disponibilizadas por laboratórios farmacêuticos como especialidade farmacêutica, contendo registro na Anvisa como medicamento fitoterápico, como Ritmoneuran, contendo o extrato da Passiflora incarnata. Temos também disponibilizado pelo laboratório Axê o Sintocalme, a partir do extrato da Passiflora incarnata também. Mas tem a maracujina, né? Que pode ser a partir do extrato da Passiflora incarnata ou de alguma outra passiflora, tá? Isso só com o extrato do maracujá. Mas tem também o passaneuro, que associa o extrato do maracujá com da camomila, uma tricária recutita, e da eritrina mulungo, uma outra plantinha que tem uma ação sedativa natural. Só retornando aqui, pessoal, os fitoquímicos da Melissa officinalis, né, da erva cidreira, que justifica a sua ação ansiolítica e sedativa, são óleos voláteis, então é uma planta bastante aromática, rica em óleos essenciais, principalmente do tipo citral e citronelal, e ela utiliza como marcador, né, ou fitoquímico dotado de atividade terapêutica principal, um ácido hidroxicinâmico expresso em ácido rosmarínico, tá? Esse ácido rosmarínico, ele é obtido, né, pela reação entre o ácido cafeico e o ácido 3,4-dihidroxifenilacético. Já no caso das passifloras, né, os extratos presentes nas especialidades farmacêuticas disponibilizadas pela indústria, elas vão ter como marcador um flavonoide chamado de vitexina. Então, por exemplo, no Sintocalme, a gente tem flavonoides totais em 7% expressa em vitexina. A vitexina ela é um glicosídeo, né? Um flavonoide em que você tem uma molécula de açúcar derivado de uma flavona, que é a apigenina. Mas as passifloras também contêm alguns alcaloides, tá? Do tipo armana, armina, armol, alguns glicosídeos cianogênicos, como a passiflorina, mas os
Fitoquímicos de atividade terapêutica principal são expressos em flavonoides, tá? Tem apigenina, orientina, crisina, mas utiliza-se como marcador a vitexina, né? Ah, todos os fitoterápicos, eles possuem sempre um fitocomplexo, né? Uma mistura de diferentes tipos de substâncias que em sinergismo, né? Ou seja, atuando em alvos moleculares diferentes, em vias metabólicas paralelas, elas convergem para o desempenho de uma mesma ação terapêutica. Então, é característica desses extratos você ter diferentes componentes, mas utilizar um marcador, né, como controle de qualidade para o extrato daquela planta. Ainda para o tratamento da ansiedade e insônia, uma vez que a ansiedade, essa hiperexcitação mental relacionada a uma agitação, tensão muscular, falta de ar, palpitações, taquicardia e dores no peito, está muito associada a distúrbios do sono, né? Bom, essa plantinha aí, pessoal, em que a gente utiliza como farmacógeno as suas raízes, né, é a Piper metisticum, também conhecida popularmente como cava-cava. O farmacógeno, o órgão de interesse terapêutico, são seus rizomas, né? O rizoma é um caule subterrâneo, assim como o gengibre, assim como o açafrão, tá? Ele cresce paralelamente ao solo, mas é subterrâneo. Possuem também ação ansiolítica e sedativa. Geralmente, os fitoquímicos, né, dos extratos de plantas ansiolíticas, eles aumentam a afinidade do receptor GABA aos íons cloreto, aumentando a polarização da membrana, de modo que quando o impulso nervoso vai ser conduzido, a membrana vai ser despolarizada, você vai ter que ter uma abertura maior de íon sódio, então você dificulta esse processo, e no caso da ansiedade isso é importante, porque é um quadro caracterizado por hiperexcitação mental, por hiperatividade neuronal. Nós temos algumas apresentações comerciais, especialidades farmacêuticas disponibilizadas por alguns laboratórios, né? Como a Cava-Cava do laboratório Herbário, que você tem lá cápsulas na dosagem de 75 miligramas, a partir do extrato do rizoma da Cava-Cava. E você também pode encontrar a droga em pó ou o extrato obtido a partir do rizoma como suplemento alimentar, sem registro na Anvisa, sem que seja um medicamento fitoterápico. Para essa outra planta, a gente utiliza como farmacógeno as suas raízes. Essa aí é a Valeriana officinalis, nome popular, valeriana mesmo. Se utiliza como farmacógeno as suas raízes, ação também ansiolítica e sedativa, e a gente tem diversas especialidades farmacêuticas, apresentações comerciais, disponibilizadas como medicamento fitoterápico com registro na Anvisa pela indústria, né? Um exemplo é o Valmani, contendo cápsulas a partir do extrato das raízes da valeriana, Valeriane e ainda o Sonoripan. Vejam vocês, a indústria, para a maior parte das drogas que nós descrevemos aqui com validação científica, contendo ação ansiolítica, ela disponibiliza alguma apresentação comercial. Ou seja, é um quadro, né, bastante comum na população e que há procura na busca de medicamentos com essa propriedade. Então, a indústria vê a importância de investir, porque provavelmente ela tem um retorno considerável em relação à busca de medicamentos que sejam ansiolíticos, né, e para o tratamento da insônia também, porque é característica a ansiedade dessa população moderna, né? A busca constante por estudo, emprego, família, preocupações, esse medo excessivo do futuro, ele é muito característico, né, atualmente na população.
Bom, pessoal, ainda relacionado ao sistema nervoso central, além da ansiedade, a gente tem os quadros de depressão. A ansiedade é diferente de depressão. A ansiedade é uma sensação subjetiva de expectativa e medo relacionada a preocupações reais ou não. A pessoa tem essa hiperatividade dos neurônios, uma hiperexcitação mental, agitação, tensão muscular, falta de ar, palpitações, taquicardia, dores no peito, e geralmente está associado à insônia, né? Devido a essa hiperexcitação mental. A insônia é essa dificuldade de adormecer ao despertar precoce ou ainda o sono interrompido durante a noite. Já a depressão, ela é uma patologia de origem neurológica que será caracterizada por diversos e diferentes sintomas. Então, na depressão, a pessoa tem tristeza, angústia, um sentimento de culpa, ela se sente fadigada, é comum ocorrer diminuição do libido e pode estar presente distúrbios do sono, que não só a insônia. A ansiedade está basicamente ligada à insônia. Na depressão, ou você tem insônia ou um sono excessivo, tá? É muito comum também a labilidade emocional, que são as alterações de humor. Então, ao mesmo tempo que a pessoa se sente muito triste, logo ela pode voltar a se sentir com episódios de mania, né? Aí você já estaria tendendo para a bipolaridade. Então, é um pouco complexo, né? Mas a depressão, ela é caracterizada principalmente por essa angústia, essa tristeza, esse sentimento de culpa, né? Droga vegetal cujos fitoquímicos ou princípios ativos são comprovadamente de ação antidepressiva é a erva de São João, o hipérico perforato, em que, como farmacógeno, o extrato ele é obtido a partir de suas partes aéreas. A ação antidepressiva da erva de São João ou hipérico perforato é devido a uma naftodiantrona, que é uma quinona, tá? Do tipo hipericina, e um benzenotriol derivado do fluoroglucinol, que é a hiperforina. Então, basicamente, hipericina e hiperforina seriam os fitoquímicos que justifiquem a ação antidepressiva da erva de São João, tá? A gente tem apresentações comerciais e especialidades farmacêuticas disponibilizadas a partir do extrato da erva de São João, do hipérico perforato, como laboratório herbário, né? O Remotive. Então, como eu disse, a indústria vê a importância de investir em medicamentos fitoterápicos envolvendo distúrbios do sistema nervoso central, como ansiedade e depressão, porque são quadros muito comuns na população. E aí significa que o desenvolvimento de medicamentos nessa área, para o tratamento dessas enfermidades, vai ter uma procura, uma demanda considerável. Tá? Bom, fitoterápicos que atuam em distúrbios envolvendo o sistema nervoso central, a gente vai discutir só sobre ansiedade e depressão. Agora, no que diz respeito ao sistema cardiovascular, um quadro, né, de acometimento bastante considerável na população, considerado uma comorbidade que pode tornar o agravamento de outras doenças de prognóstico pior, né, seria a hipertensão arterial sistêmica. Então, geralmente, outras enfermidades, elas tendem a ter um quadro de gravidade maior quando ela está associada no organismo, né, do paciente a uma hipertensão arterial sistêmica, tá? A hipertensão arterial sistêmica, pessoal, ela tem uma fisiopatogenia bastante complexa, mas de uma maneira mais simplificada, né? Ela é ocasionada por uma diminuição da elasticidade de artérias e isso aumenta a resistência vascular periférica, o que faz com que o sangue possa se deslocar de uma maneira mais rápida, levando a uma elevação da pressão.
O problema é que a hipertensão arterial sistêmica, se não controlada, ela pode evoluir para algumas complicações, como AVCs, acidente vascular cerebral, isquêmico, hemorrágico, né? Insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, e ela também pode ocasionar insuficiência renal e lesões na retina. Uma droga vegetal muito apreciada na culinária e que ao longo de nossas aulas de fitoterapia na prática clínica a gente vai citar no tratamento de diversas condições, inclusive do resfriado, tá? Mas que a indústria ainda não disponibilizou uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica na forma de medicamento fitoterápico, é o alho, Allium sativum, cujo farmacógeno são os seus caules subterrâneos do tipo bulbo, que é o mesmo tipo de caule da cebola, né? O alho ele tem uma ação antihipertensiva. É comum, né, a gente descrever para as drogas vegetais, para os fitoterápicos, né, o fitocomplexo, ou seja, aquela variedade de substâncias que a planta é capaz de produzir e que, caracteristicamente, em relação ao mecanismo de ação dessas drogas, atuam em alvos moleculares diferentes, em diferentes vias metabólicas paralelas, atuando em sinergismo para o desempenho de uma mesma ação terapêutica, né? Por isso que elucidar o mecanismo de ação de medicamento fitoterápico é mais complexo, porque são várias substâncias constituintes daquele extrato, né? No caso do alho sativo, ele tem um odor característico, que é uma planta bem aromática, rica em óleos essenciais, tá? Do tipo dialil trisulfeto, dialil disulfeto, metilalil trisulfeto. Tem algumas saponinas. Toda vez que você tem saponina em planta, ela tem ação imunomoduladora, ela ativa as células do sistema imune, por isso que nós vamos falar do alho também, do uso no tratamento de resfriados. Mas o marcador, né, o fitoquímico de atividade terapêutica principal no alho é um organo sulfurado chamado de alicina. Não se tem apresentação comercial, especialidade farmacêutica com registro na Anvisa disponibilizado por alguma indústria para o extrato dos bulbos do alho, mas você encontra, né, na forma de suplemento alimentar, como a tintura de alho, utilizando algumas gotinhas diluídas em água. E a gente vai ver também que você pode ter o extrato seco disponibilizado na forma de púvulas, cápsulas de gelatina dura, ou na forma de soft gels também, o óleo de alho, tá? Que são cápsulas de gelatina mole. Como o alho vai ser citado ao longo de várias aulas, eu vou, em cada vez que ele for citado, apresentar uma forma farmacêutica diferente que a gente encontra ele. Aqui eu trouxe o extrato alcoólico, né? A tintura, geralmente você utiliza diluindo algumas gotinhas em água. E, quando a gente falar do alho de novo, eu vou mostrar ele na forma de cápsula de gelatina dura, cápsula de gelatina mole. Ainda com ação anti-hipertensiva, além do alho, nós temos uma plantinha conhecida como Alpinia zerumbete, tá? O seu nome popular é a colônia, em que a gente utiliza como farmacógeno da colônia as suas folhas, com ação anti-hipertensiva, o que justifica o seu uso, né, no manejo da hipertensão arterial sistêmica, e além disso, a colônia também ela exerce ação diurética. Geralmente, os diuréticos eles são capazes de exercer uma ação antihipertensiva, né? É engraçado que é uma comorbidade que tem relativa frequência na população, mas não se tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica nem para o alho, que já possui uma validação científica como antihipertensivo, e nem para a colônia, tá? Então, tanto para o alho quanto para a colônia, eu trouxe para vocês o extrato alcoólico, que é a tintura, né? Ou seja, você vai utilizar algumas gotinhas do extrato alcoólico diluído em água, tá? A Alpinia zerumbete, pessoal, é muito rica em flavonoides, em cavapironas, e o seu óleo essencial, porque é uma planta também aromática, é rica em cineol e terpineol.
Nós vimos que o problema da hipertensão arterial sistêmica é que ela, se ela não for controlada, ela pode evoluir para algumas complicações, tá? Acidente vascular cerebral, cardiopatia isquêmica, insuficiência renal, pode ocasionar lesões na retina. E além dessas complicações, uma comum, caso a hipertensão não seja tratada, é a insuficiência cardíaca congestiva, tá? A insuficiência cardíaca, ela é caracterizada como a incapacidade que o coração vai ter de bombear o sangue em quantidade suficiente para suprir as necessidades do corpo. Então, o que acontece na insuficiência cardíaca? Você diminui a força de contratilidade do coração, e aí você não bombeia sangue em volume adequado para manter a oxigenação e a nutrição dos tecidos. Aí, para compensar isso, a diminuição da contratilidade do coração, você aumenta a frequência cardíaca, ele diminui o intervalo entre as contrações, né, entre as sístoles, e com isso você aumenta o consumo de oxigênio pelo coração, sobrecarregando. Por isso que geralmente essa insuficiência cardíaca causa uma dor no peito, o coração fica inchado, tá? As causas dessa insuficiência cardíaca geralmente são hipertensão arterial sistêmica não tratada, né? Infarto do miocárdio, danos aos músculos cardíacos e algumas doenças inflamatórias do coração. Além disso, tem como causa também a insuficiência cardíaca doenças das válvulas cardíacas, doenças congênitas, e a pessoa tende a ter fadiga, falta de ar e muito inchaço nas pernas, porque a, a função renal ela também fica prejudicada com essa diminuição da força de contratilidade do coração. As drogas mais utilizadas para insuficiência cardíaca são a digoxina e a digitoxina, que são heterosídeos cardioativos, extraídos, né, do gênero digitalis, mas não na forma de fitoterápico. Mesmo que essas substâncias tenham sido extraídas de planta, elas são consideradas medicamentos químicos, porque são moléculas isoladas. Janela terapêutica estreita, dose terapêutica muito próxima da dose tóxica, por isso que se utiliza as moléculas isoladas com total controle da dosagem, tá? Agora, como fitoterápico, a opção que a gente tem, utilizando o extrato mesmo, com fitocomplexo, né, e não só moléculas isoladas, é a Crataegus oxyacantha. Então, dessa plantinha, como farmacógeno, né, cujo nome popular é espinheiro alvar, a gente utiliza as suas partes aéreas com ação cardiotônica. Ou seja, essa planta ela aumenta a força de contratilidade do coração. Ou seja, nós teremos a capacidade de atuar sobre a condutibilidade, a automaticidade e a contratilidade do coração. A gente diz que os fitoquímicos, né, têm ação inotrópica positiva. Aumenta a força de contração com o qual o coração será capaz de bombear o sangue, tá? O mecanismo de ação, os fitoquímicos geralmente estão relacionados a uma paralisação da ATPase sódio dependente, da bomba de sódio e potássio no coração, né? Com isso, não há o bombeamento, né, de íon sódio para o meio extracelular. Com o aumento de íon sódios dentro do meio intracelular, você tem uma proteína moduladora que troca sódio por cálcio. Então, como você paralisou a bomba e aumentou muito a concentração de sódio no meio intracelular, tem uma proteína moduladora que pega esse excesso de sódio, joga para fora e, como troca, ela bombeia cálcio para dentro da célula cardíaca. O cálcio participa da contração celular, porque ele se liga à troponina, que induz a uma alteração conformacional na tropomiosina e libera o sítio de ligação da actina para a miosina. E quando a miosina se liga ao sítio de ligação da actina, são proteínas que se deslizam umas sobre as outras e promovem a contração do músculo cardíaco. Tem-se apresentação comercial, especialidade farmacêutica disponibilizado pela indústria a partir do extrato obtido das partes aéreas dessa planta, com o nome de Decatin, tá? Na forma de comprimidos, né? Para ingestão por via oral. Essa planta, ela contém, né? A partir de seu extrato, na composição desse medicamento,
o extrato seco das partes aéreas, utilizando como marcador, né, equivalente a 7,5 miligramas de flavonoides calculados e expressos como vitexina. E hoje nós vimos que a vitexina, ela é uma flavona, né, derivada da apigenina. Ainda no que diz respeito ao sistema cardiovascular, uma outra condição que a gente tem é essa representada na figura, o acúmulo de placas de colesterol e outras substâncias no interior das artérias, o que acaba prejudicando a sua elasticidade. Por isso é capaz de causar hipertensão arterial sistêmica, porque é comum na hipertensão a gente ter essa diminuição da elasticidade da parede das artérias e o aumento da resistência vascular periférica, né? Com isso, nós temos, né, esse quadro aí conhecido como aterosclerose, a principal causa da doença arterial obstrutiva periférica, caracterizada pela obstrução do fluxo sanguíneo. A deposição dessas placas de gordura, né, elas vão obstruir vasos e a obstrução desses vasos que é a principal causa da doença arterial obstrutiva periférica. Eu havia dito para vocês que nós vamos citar o alho no tratamento de diversas condições, né? Hoje a gente já citou ele com propriedades antihipertensivas, e ainda assim a indústria não disponibilizou nenhuma apresentação comercial para o extrato dos bulbos do alho. O bulbo é esse caule subterrâneo. Esse caule subterrâneo que constitui o farmacógeno, né? A partir dessa droga ou dessa espécie medicinal. O alho ele tem como marcador ou como fitoquímico de atividade terapêutica principal, como eu disse para vocês, um organosulfurado que é a alicina, né? Mas ele não é formado apenas pela alicina. Ele é muito rico também em saponinas, né? O que dá ação estimulante do sistema imune a ele, e de óleos essenciais que dão esse odor característico a ele. Hoje, quando a gente falou da ação antihipertensiva, eu mostrei que você pode encontrar o alho na forma de um extrato alcoólico, que é a tintura. Tem também o óleo de alho na forma de soft gels, que são cápsulas de gelatina mole. Mas tem também o extrato seco disponibilizado na forma de cápsulas de gelatina dura, que são as púbulas. Então, eu vou citar ele de novo e mostro para vocês ele na forma de cápsulas de gelatina dura, tá? Ainda no que diz respeito à aterosclerose, com ação anti-aterosclerótica, além do alho, nós temos também a alcachofra, tá? Cinara espolimus. E o órgão de interesse terapêutico, o seu farmacógeno, são as folhas, com ação anti-aterosclerótica. Não há disponibilização pela indústria de extratos, né, na forma de medicamento fitoterápico a partir das folhas da alcachofra. A gente pode encontrar o extrato alcoólico na forma de tintura, utilizando algumas gotinhas diluídas em água. E temos também, né, a disponibilização para o... não, essa aí já é. A gente tem o extrato alcoólico na forma de tintura, mas tem a apresentação comercial também disponibilizada na forma de medicamento fitoterápico, tá? No caso, o laboratório aí é a Vitamed, na dosagem de 200 miligramas. Então, isso aqui é medicamento fitoterápico com registro na Anvisa. A alcachofra ela é muito rica e apresenta como marcador um ácido fenólico, né, muito rico em fenol, tem ação antioxidante, que é gerada pelo éster da reação entre dois ácidos, o ácido quínico e o cafeico, tá? Que é o chamado ácido clorogênico. O ácido clorogênico ele tem uma função éster unindo o ácido quínico ao ácido cafeico.
Então, nós temos diversas condições acometendo o sistema cardiovascular em que nós temos validação científica de drogas vegetais no tratamento dessas condições. Então, a gente já falou de hipertensão arterial sistêmica, de insuficiência cardíaca, de aterosclerose, e nós temos também a chamada insuficiência venosa. A insuficiência venosa, ela é caracterizada como a dificuldade no retorno venoso, no retorno do sangue dos membros inferiores em direção à parte superior do corpo, né? Esse retorno venoso, pessoal, ele acontece pela ação de músculos que se contraem, né? Pressionam as veias, levando à sua contração e também devido à presença de válvulas no interior dessas veias. Um mau funcionamento dessas válvulas prejudica o retorno venoso, o sangue se acumula no interior dessas veias, elas se tornam dilatadas, calibrosas, né? Dando origem ao que a gente chama de varizes. Varizes são aquelas veias dilatadas, azuladas, que geralmente requerem intervenção cirúrgica para serem removidas. Mas a insuficiência venosa é comum também o aparecimento, principalmente nos membros inferiores, daqueles vasinhos roxos, né? Que lembram ali uma teia que tem um efeito estético que incomoda muito alguns pacientes, tanto do sexo masculino quanto feminino, só que aquilo ali não são varizes. Os varizes são aquelas azuladas, dilatadas, de bordas elevadas. Aqueles vasinhos roxos são chamados de telangiectasias. Eles geralmente não requerem intervenção cirúrgica. O ideal é você utilizar drogas com ação venotônica, né, que aumenta a resistência dos vasos, fazer o uso de meias de compressão e a aplicação com espuma, que é uma solução de glicose que causa a esclerose do vaso, que causa o ressecamento do vaso. Por isso que aquelas aplicações são chamadas de escleroterapias, tá? A pessoa tende a ter edema dos membros inferiores, dor e uma sensação muito grande de peso. Por isso ajuda muito, principalmente para profissionais que ficam muito sentados ao longo do dia ou muito em pé, o uso das meias de compressão. Uma das drogas vegetais com propriedades úteis no tratamento da insuficiência venosa mais conhecido é a castanha da Índia, tá? Tem esse frutinho aí, do tipo cápsula, as fendas pelas quais eles se abrem, né? Aesculus hipocastanum, e que tem como farmacógeno as suas sementes, tá? Que é essa parte aqui que fica no interior do fruto. Aqui é a semente com fruto e aqui é só a semente, tá? Então, a castanha da Índia, o fitoquímico dotado de atividade terapêutica principal é um glicosídeo triterpênico expresso em essina anidra, tá? A gente tem a apresentação comercial e especialidade farmacêutica a partir do extrato das sementes da castanha da Índia, Penaesculus, por exemplo, na forma de cápsulas para ser ingerido por via oral, Proctocaps. Essas drogas atuam sobre a fragilidade capilar e insuficiência venosa, incluindo varizes, né, telangiectasias. É comum também o uso dessas drogas com ação venotônica, né, tônica venosa. Aumenta a resistência dos vasos, diminuindo a fragilidade capilar para o tratamento da hemorroida também, tá? Aqui, esses vasinhos roxos, né? Eles não são considerados varizes. Varizes são aquelas azuladas, de bordas elevadas, né? Isso aqui são as telangiectasias. Isso aqui, geralmente, com escleroterapia, aplicação com espuma, um líquido esclerosante, você resseca esses vasos. Uma também que tem propriedades, né, bastante úteis com ação venotônica é a centela asiática. Como associar o extrato de castanha da Índia com centela asiática, erva de bicho, com propriedade venotônica, tá? Se utiliza como farmacógeno nas suas partes aéreas,
ela diminui a fragilidade capilar, aumenta a resistência dos vasos, por isso ela tem essa ação vasoprotetora. Não se tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica a partir do extrato das partes aéreas da centela. Então, você encontra a droga em pó, né? Ou o extrato obtido a partir das suas partes aéreas na forma de cápsulas para ser ingerido por via oral como suplemento alimentar, sem registro na Anvisa, ou seja, não há medicamento fitoterápico para essa planta ainda disponibilizado por alguma indústria. Então, além de hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, aterosclerose, insuficiência venosa, uma outra condição que acomete o sistema cardiovascular é a insuficiência vascular. A insuficiência vascular é caracterizada por vasos sanguíneos que vão irrigar determinada área, não conseguirem garantir uma perfusão tecidual adequada. Então, a insuficiência vascular é causada pela incapacidade de alguns vasos nutrir, oxigenar, né? Levar a quantidade de sangue necessária para manter a oxigenação e nutrição daquele tecido. Isso pode levar a isquemias e, inclusive, pode evoluir para processos necróticos, porque sem nutrientes e sem oxigênio, levado, né, pelo sangue, a partir dos vasos que irrigam aquele tecido ou aquele órgão, ele pode desenvolver um processo necrótico, tá? Uma planta, né, muito conhecida tradicionalmente na área da fitoterapia, que tem propriedades, inclusive no tratamento da demência, né, e que a gente vai citar em outras aulas, é o ginkgo biloba. É uma gimnosperma que tem essas folhas caracteristicamente no formato de leque, né? Utiliza-se como farmacógeno, né? Ou órgão de interesse terapêutico, justamente suas folhas. E o ginkgo biloba já tem, inclusive, um extrato seco padronizado, tá? Em ginkgo-flavonoides, contendo flavonoides do tipo quercetina, camferol e isorraneptina, que é um flavonol ortometilado, tá? E terpenolactonas, expressos em gingolídeos e bilobalídeos. Ela é útil no tratamento da insuficiência vascular, porque ela tem uma ação vasodilatadora. Por isso que no tratamento da demência ela melhora, né, a oxigenação e nutrição dos neurônios. Nós temos apresentações comerciais e especialidades farmacêuticas disponibilizadas a partir do extrato seco do ginkgo biloba, como o Quiadon e o Dinaton. Ali a gente tem um extrato seco padronizado em gingoflavonoides, contendo quercetina, camferol e isorranectina, e terpenolactonas expressos em gingolídeos e bilobalídeos. Bom, deixando o sistema cardiovascular, nós vamos falar agora de algumas condições que acometem o sistema respiratório. E uma delas é a tosse. A tosse é um mecanismo reflexo protetor que remove secreções e materiais estranhos dos brônquios e bronquíolos, geralmente é estimulada pela inflamação das vias aéreas. A tosse é um mecanismo, né, uma reação do organismo que tende a expelir sujidades ou matéria estranha que venha acometer as vias aéreas. Por isso que é um mecanismo reflexo protetor. Nós temos algumas drogas vegetais com ação antitussígena. Uma delas é o eucalipto, Eucalyptus globulus, em que se utiliza as suas folhas como farmacógeno. E ela é útil no manejo da tosse porque ela tem ação antitussígena e, além dessa ação inibitória sobre o reflexo da tosse, ela é também expectorante, né? Porque o excesso de muco, o muco se torna muito espesso na presença de materiais estranhos, né? De uma inflamação das vias aéreas, ele acaba estimulando esse reflexo da tosse. Então, se você expectora,
se você expele, se você fluidifica esse muco para facilitar a eliminação dele, você acaba contribuindo para a diminuição do reflexo da tosse, tá? O eucalipto, ele é uma droga, né, uma planta aromática, então ela é muito rica em óleo essencial. A gente tem o Bronquivita, uma apresentação comercial, especialidade farmacêutica disponibilizada pela indústria a partir do extrato alcoólico, né, a tintura das folhas dessa planta. No Bronquivita, a gente tem a tintura das folhas do eucalipto, equivalente a 0,0172 miligramas de 18-cineol, que é um dos compostos majoritários do óleo essencial dessa planta, tá? Além disso, a gente tem o beta-pineno, isopulegol, citronelal, beta-citonenol e Z-cariofileno. Então, a gente tem diferentes componentes constituintes do óleo essencial do eucalipto e que, em sinergismo, atuam para contribuir pela sua ação antitussígena e expectorante, tá? 1,8-cineol, beta-pineno, isopulegol, citronelal, beta-citronelol e Z-cariofileno. Também com ação antitussígena, e que é uma planta que a gente vai citar por diversas aulas nossas, sendo muito útil no manejo de condições que acometem o sistema respiratório, é o guaco, a Micânia aglomerata. Se utiliza como farmacógeno as suas folhas. O guaco, ele é muito rico em cumarinas, então uma planta, uma droga aromática, e saponina. A saponina é o que justifica a sua ação imunomoduladora. Ela é capaz de estimular células do sistema imune, tá? Por isso que, além de ação antitussígena, o guaco tem ação expectorante, tá? Broncodilatador, inclusive no tratamento da asma, né? Antihistamínica, antibacteriana, no caso de infecções das vias aéreas. Nós temos diversas apresentações comerciais e especialidades farmacêuticas a partir do guaco, geralmente, né, em forma de xarope, ou pode ser o extrato seco também na forma de cápsula, tá? Então tem o peitoral martel, que a gente tem o extrato das folhas do guaco associado a mel de abelhas em um veículo edulcorado, que é o xarope, e o guacovita também, que na verdade tem associação do extrato de outras plantas, tá? Agrião, bálsamo de tolu, ipecacuanha, mas tem o extrato de guaco. A gente descreve também com ação antitussígena e que também é útil em condições envolvendo inflamações das vias aéreas, o rizoma do gengibre. O rizoma é esse caule subterrâneo, igual do açafrão, né? Zingiber officinale. O gengibre ele é muito rico em compostos fenólicos do tipo gingeróis, como gingerol, chogaol e o paradol também. A gente só encontra o gengibre ou seu extrato seco disponibilizado a partir do rizoma na forma de suplemento alimentar, ou o extrato alcoólico na forma de tintura para usar algumas gotinhas diluídas em água. Nenhum laboratório farmacêutico disponibilizou a gengibre ainda, né, o seu extrato na forma de um medicamento fitoterápico, com registro na Anvisa. No que diz respeito ao sistema respiratório, é muito comum uma patologia causada por infecções virais, levando a uma congestão nasal, né, obstrução nasal, muita coriza, febre baixa e dor de cabeça, cefaleia, que é o resfriado, que é uma condição mais simples do que as gripes, tá? A gripe ela é um acometimento geralmente por
vírus do tipo influenza, né? E que causam esses sintomas de uma maneira mais exacerbada. Novamente, nós temos aqui o nosso já tão conhecido alho, que a gente já citou hoje, com algumas propriedades, né? Nós falamos hoje do alho com ação antihipertensiva, falamos do alho também com ação anti-aterosclerótica, né? E esse bulbo dele, ele contém diversos fitoquímicos que são úteis no manejo de diversas condições. O que justifica o uso do alho no tratamento do resfriado é que os seus fitoquímicos são capazes de estimular células do sistema imune. A gente fala a essa propriedade imunomoduladora, tá? Por quê? Porque o alho, além daquele óleo essencial que dá o odor característico e aromático dele, né? Composto por dialil trisulfeto, dialil disulfeto e metilalil trisulfeto, e além da alicina, ele é muito rico em saponina. E teve saponina, que é o caso também do guaco, né? É útil na estimulação de células do sistema imune. Mas não tem apresentação comercial ainda disponibilizada por um laboratório farmacêutico como medicamento fitoterápico a partir do extrato do bulbo do alho. Então, eu já mostrei para vocês que você pode encontrar o extrato alcoólico dele, a tintura de alho. Você encontra o óleo de alho na forma de soft gels, cápsula de gelatina mole. Olha lá, o extrato seco, obtido na forma de cápsulas de gelatina dura, que a gente chama de púvulas. Ou o óleo de alho na forma de soft gels, como eu já citei para vocês. Então, tudo como suplemento alimentar. Ainda no que diz respeito ao resfriado, a gente tem uma plantinha imunomoduladora com apresentação comercial e especialidade farmacêutica para ela, que é a Echinacea purpurea, em que se utiliza como farmacógeno as suas partes aéreas, né? Ela é muito rica em compostos em fitoquímicos dotadas de propriedade imunomoduladora, então elas ativam células do sistema imune, por isso que ela é muito útil no manejo de resfriados. E, inclusive, nós já havíamos falado dela na aula passada no tratamento de infecções urinárias recorrentes, justamente devido a essa ação imunomoduladora, ou seja, ela é capaz de estimular células do sistema imune, né? Para a equinácea, a gente tem uma apresentação comercial disponibilizada por laboratório, que é o Enax, que é prescrito para infecções herpéticas recorrentes, infecções urinárias, e aqui também ela pode ser útil no tratamento do resfriado, né? O Enax, ele contém ácido chicórico, ácido caftárico, que é um éster do ácido hidroxissinâmico. Além disso, ele tem ácido clorogênico, que é um ácido fenólico, né, formado como éster do ácido cafeico e ácido quínico. E tem também equinacosídeos, que é um glicosídeo do ácido cafeico da classe dos fenilpropanoides. É um fenol natural, né, que ocorre na planta. Essa planta aí, ela forneceu um protótipo que propiciou o desenvolvimento por uma semissíntese em laboratório de um dos fármacos mais tradicionalmente utilizados com propriedade anti-inflamatória, antipirética e analgésica, tá? Então nós temos ali as cascas do salgueiro branco, Salix alba, que fornece, né, a salicina, que por semissíntese em laboratório permitiu, utilizando ela como protótipo, a síntese do ácido acetil salicílico, tá? Mas o ácido acetil salicílico, ele é disponibilizado pela indústria como um medicamento químico, porque tem a molécula isolada. Agora, se você usar o extrato obtido a partir das cascas do salgueiro branco, aí você tem um medicamento fitoterápico, né?
Então, Salix alba tem propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas e analgésicas, por isso que é útil, né, no manejo do resfriado. E a gente tem, né, não o ácido acetilsalicílico, porque não seria um medicamento fitoterápico, seria um medicamento químico, mas uma apresentação comercial contendo o extrato obtido a partir das cascas do salgueiro branco, na forma de um elixir, né? Você incorpora o extrato em um veículo edulcorado e hidroalcoólico, ou seja, que tem uma certa quantidade de álcool também, que é o galenogal. Então, no galenogal, nós temos o extrato seco de Salix alba, 5 a 6% correspondente a 30 a 36 miligramas da salicina, que é aquele glicosídeo fenólico a partir do qual, quando isolado por semissíntese, permite a obtenção do ácido acetilsalicílico. Uma condição bastante desconfortável para o paciente e relacionada ainda ao sistema respiratório, pessoal, é a sinusite. It é sempre um sufixo que indica inflamação. Então, uma inflamação dos seios paranasais, né? A sinusite, que é essa inflamação da membrana que reveste os seios paranasais, causa sintomas do tipo dor de cabeça, né, cefaleia, uma dor ou pressão na face, por isso você está vendo ali a figura, né, da pessoa comprimindo, um mal-estar extremo, febre, muita obstrução, congestão nasal, um catarro purulento, geralmente quando está associado a infecções ou a micro-organismos. É comum também que esse catarro, além de pus, tenha sangue, ele é sanguinolento, e é comum também tosse, porque toda inflamação das vias respiratórias causa esse mecanismo reflexo protetor, que é a tosse, para expelir o excesso de muco, né, ou algum micro-organismo, tá? Para a sinusite, uma plantinha que a gente tem útil no manejo, né, dessa condição é a buchinha do norte, conhecida como Lupha operculata. Inclusive, se utiliza como farmacógeno, é, justamente, né, a parte que dá o nome popular da planta, buchinha do norte, que são os seus frutos, tá? Esse frutinho aqui verde, aquele em processo de amadurecimento. O extrato obtido a partir dos frutos da Lupha operculata tem ação descongestionante, diminui a congestão nasal, por isso que é útil no manejo da sinusite. Você pode encontrar, né, o extrato obtido a partir dos frutos da planta na forma de spray, exercendo essa ação descongestionante. Para o preparo de chás, e aí no caso você vai verter a água fervente sobre a droga e fazer a inalação do vapor de água para proporcionar diminuir essa congestão nasal, tá? A lufa perculata é muito rica em flavonoides, em taninos hidrolisáveis, em triterpenos oxigenados, como a cucurbitacina, que inclusive tem uma ação anti-inflamatória, que justifica o seu uso no tratamento da sinusite. E a lufa perculata também tem saponinas. E teve saponinas, a gente tem ação que é imunomoduladora, né? Bom, e agora a gente vai para o último sistema da aula de hoje, porque nós já trabalhamos sistemas respiratório, trabalhamos sistema urinário e reprodutor na aula da semana passada. Hoje nós trabalhamos sistema nervoso central, cardiovascular e respiratório. E a gente finaliza a aula de hoje com o sistema digestório. Uma condição que acomete o sistema digestório, conhecido popularmente, né, como azia, má digestão, é a dispepsia, tá? A dispepsia é aquela sensação que você tem quando você
ingere alguma refeição e parece que você não fez a digestão, você se sente ansiado. Sabe aquele empachamento pós-prandial, geralmente causado por uma deficiência na secreção de suco gástrico, suco pancreático, ou na produção da bile, que é essencial para o emocionamento de gorduras e para a digestão da gordura por lipases, né? Ou ainda no enchimento e esvaziamento da vesícula biliar. É muito comum, então, que a pessoa tenha um desconforto abdominal, dores abdominais espasmódicas, inchaço, né, flatulência, uma pressão epigástrica e náusea. Uma plantinha com ação antidispéptica, em que se utiliza como farmacóide nos capítulos florais, é a camomila, Matricaria recutita. A camomila ela é muito rica numa flavona, uma apigenina 7-glicosídeo e derivados bisobolônicos, como o bisabolol, tá? Que é um sesquiterpeno, um terpeno com 15 átomos de carbono, calculado como levomenol. Porque essa planta é muito rica em um óleo essencial que tem esses bisabolóis, né, como compostos majoritários. A gente pode encontrar com a camomila para fazer o seu uso, né, no tratamento da azia, na forma de chás, por infusão, verter água fervente sobre a droga, na forma do extrato alcoólico para diluir algumas gotinhas em água, e ainda o seu extrato seco obtido a partir de suas flores para ingestão por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar. Não tem especialidade farmacêutica disponibilizada por laboratório, pela indústria, a partir do extrato da camomila. Para a dispepsia, né? Essa sensação de saciedade, empachamento pós-prandial, dores abdominais espasmódicas, flatulência, inchaço, náusea, a gente tem uma tradicionalmente utilizada, que geralmente quando você tem essa condição, a primeira coisa que a pessoa faz é querer tomar um chá a partir dela, que é o boldo, tá? Pelmus boldus. A gente tem o Plectranthus barbatus, que é o boldo de jardim, é o boldo brasileiro, que tem propriedades um pouco semelhantes, mas o boldo tradicional mesmo, ele é de origem chilena, tá? Se utiliza como farmacóide nas suas folhas, e o marcador fitoquímico dotado de atividade terapêutica principal para o boldo é a boldina. É um alcaloide. Então, são alcaloides expressos em boldina. Você tem apresentações comerciais disponibilizadas pela indústria a partir de extratos das folhas do boldo, tá? Gotas preciosas do laboratório Hertz, extrato de boldo de 0,67 ml por ml, e também o extrato seco disponibilizado na forma de cápsulas como suplemento alimentar. Ele tem ação antiespasmódica, anticolinérgica, né? Então ele vai diminuir os movimentos peristálticos do trato gastrointestinal, diminuindo esse desconforto espasmódico abdominal, que é comum na azia, na dispepsia. Tem ação também colerética e colagoga. Então, nós vimos que, geralmente, a dispepsia, ela é causada, né, por uma deficiência na secreção de suco gástrico ou pancreático, na produção biliar ou ainda no enchimento e esvaziamento da vesícula biliar. A ação colerética é aquela em que você vai estimular o fígado a produzir a bile. A bile é importante porque ela emulsiona gorduras, colesterol, facilitando a digestão e a ação das lipases. A ação colagoga é a estimulação da contração da vesícula biliar para promover o fluxo da bile para o intestino. Então, a ação colerética é o estímulo para a produção de bile no fígado. A colagoga é o estímulo para a contração da vesícula biliar e secretar a bile no intestino.
O anis, também conhecido como erva doce, que é uma plantinha também muito utilizada e apreciada na culinária, a Pimpinella anisum, apresenta também manejo útil no tratamento da dispepsia, tá? No caso da erva doce, que tem esses frutinhos do tipo aquênio, né? Ele é o seu farmacógeno, o órgão de interesse terapêutico. É uma planta altamente aromática, muito rica em um óleo volátil, com no mínimo 87% de um fenilpropanoide, que é o transanetol. Ela tem ação carminativa, leva à diminuição na formação de gases, né? E antiespasmódica também. A gente encontra, né, a erva doce, o seu extrato obtido a partir dos frutos, na forma de o extrato seco, né, disponibilizado na forma de cápsulas. Olha aí esse exemplo, na dosagem de 450 miligramas, como suplemento alimentar, que não tem medicamento fitoterápico disponibilizado por laboratório farmacêutico a partir do extrato dos frutos da erva doce. E também é comum você encontrar os frutos para o preparo do chá, por infusão. Você leva a água ao ponto de fervura e verte a água fervente sobre a droga. Ela tem, então, essas propriedades antiflatulenta, que são carminativas, porque a flatulência é comum na dispepsia, e tem ação antiespasmódica também. Uma outra condição acometendo o sistema digestório, pessoal, é a gastrite e a úlcera. A gastrite, ela trata-se de uma inflamação da mucosa gástrica, geralmente ocasionada por a ação do ácido clorídrico sobre o estômago, o que acaba diminuindo a viscosidade do muco, né? E ela fica mais exposta ao pH altamente ácido desse órgão, enquanto a úlcera ela é causada pelo desequilíbrio entre os fatores agressivos e defensivos da mucosa, e aí ela pode, inclusive, causar sangramentos, né? Muito comum a gente usar inibidores da bomba de prótons, como omeprazol, exomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ranitidina também, que é um antagonista de receptores H2, e que diminuiriam o estímulo para a liberação de ácido, né? No caso dos inibidores da bomba de prótons igual ao omeprazol, você diminui a produção de ácido. Mas tem plantas com propriedades também relacionadas à proteção da mucosa gástrica. Uma delas é a espinheira santa, Maitenus ilicifolia, cujo farmacógeno utilizado são as folhas, muito rica em taninos, expressos em pirogalol e no mínimo 28% de epicatequina. Os taninos são muito importantes porque eles desnaturam, desidratam, precipitam proteínas. E o muco é uma proteína. Então, ele, ao reagir com com os aminoácidos constituintes do muco, ele acaba fazendo com que o muco adquira uma consistência mais enrijecida. Ele forma uma membrana protetora mais eficiente, não tão fluido, e que no caso da gastrite da úlcera seria importante como protetor da mucosa gástrica, né? Por ser muito rico em taninos, ele vai exercer essa ação antiácida, né, e protetor da mucosa gástrica. O laboratório Herbarium disponibiliza na dosagem de 380 miligramas, na forma de cápsulas de gelatina dura, púvulas, o extrato obtido a partir das folhas dessa planta. Quanto ao sistema digestório, a gente ainda tem a síndrome do cólon irritável, que é um distúrbio de motilidade intestinal que pode causar desconforto abdominal, aumento dos movimentos intestinais, cólicas, diarreia e constipação intestinal. Nós temos, né,
para o tratamento da síndrome do colo irritável uma espécie híbrida, que é a menta piperita ou hortelã-pimenta. Híbrida, devido a esse X aqui que identifica isso. Ou seja, ela foi obtida artificialmente pelo cruzamento entre duas outras espécies, que é a menta espicata e a menta aquática, tá? Então, foi uma espécie obtida por cruzamento artificial promovida pelo homem. O hortelã-pimenta é uma planta altamente aromática, muito rica em óleos essenciais. Esse óleo volátil tem mentol, mentona, pulegona, isomentol, mentofurano, acetato de metila, cineol alfa-limoneno e alfa-beta-pineno. Nós encontramos o óleo obtido a partir do hortelã-pimenta para ser disponibilizado na forma de cápsulas de gelatina mole como suplemento alimentar. Mas tem também uma apresentação comercial e especialidade farmacêutica para ele, que eu vou mostrar para vocês, que é o Mentalive. Tá? Então, para diarreia e flatulência, além do tratamento da síndrome do colo irritável, a gente tem o hortelã-pimenta de novo. Tá? E aí aqui, além da gente encontrar o óleo disponível na forma de cápsula de gelatina mole como suplemento alimentar, a gente encontra uma apresentação comercial para ele que é o Menta Livre, tá? O Menta Livre ele vai ter como marcadores obtidos a partir do extrato da folha justamente alguns compostos majoritários do óleo essencial. Então, o Menta Livre tem 30 a 55% de mentol e 14 a 32% de mentona. Mas o seu óleo volátil tem ainda pulegona, isomentol, mentofurano, tá? Acetato de metila. Tem ação antiflatulenta e antiespasmódica, o que torna útil no manejo da diarreia, né? A diarreia é um aumento no número de evacuações e do volume das fezes com diminuição da consistência fecal. A flatulência é a produção e liberação de gases intestinais que pode causar distensão abdominal, desconforto e, dependendo da gravidade do caso, até um certo grau de constrangimento social, né? Para diarreia e flatulência, a gente descreve também ainda uma plantinha que ela tem um certo grau de semelhança em relação a algumas características, mas são inclusive de gêneros diferentes, que é o funcho, tá? Não se pode confundir erva doce, que a gente citou hoje, com ação antidispéptica, né? Lá tem uns frutinhos do tipo aquênio, com o funcho. A erva doce ou anis é a Pimpinella anisum. O funcho, que também tem uns frutinhos do tipo aquênio, é um pouco semelhante, é o Phoenicum vulgare. Essa planta aí, tá? Tá vendo que os frutinhos são um pouco semelhantes? O funcho, ele também é uma droga aromática, assim como a, a erva doce, né? E os dois utilizam como marcador ou como composto majoritário constituinte desse óleo volátil um fenilpropanoide, que é o anetol, com ação antiflatulenta, antiespasmódica, né? Você encontra a tintura disponível como extrato alcoólico a partir dos frutos dessa planta, para usar algumas gotinhas diluídas em água, ou ainda o seu extrato seco para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas. Constipação intestinal é uma outra condição que acomete o sistema digestório, caracterizado pela baixa frequência dos movimentos intestinais e dificuldade para sua realização. A pessoa tem uma sensação de evacuação incompleta, ela precisa demandar um esforço excessivo ao defecar e, com isso, torna o ato de defecação doloroso, tá? As drogas
que são laxantes ou laxativas, elas estão geralmente muito ricas em antraquinonas. Uma das mais potentes é a Rhanus burchiana, também conhecida como cáscara sagrada. A cáscara sagrada é muito rica nesses glicosídeos hidroxiantracênicos, que nada mais são do que as antraquinonas, né? Expressas em cascarosídeos, tá? Tem-se outros compostos antracênicos também, igual a aloína e hemodina, mas é principalmente os cascarosídeos. O laboratório herbário disponibiliza, né, o extrato obtido a partir da casca da Rhanus burchiana na forma de cápsula para ser ingerido por via oral, na dosagem de 75 miligramas. Para a constipação intestinal também, a gente tem a Senna alexandrina ou Cassia angustifolia, ela tem essas sinonímias científicas, tá? Que nada mais é do que o sene. A gente utiliza as suas folhas e frutos, é uma leguminosa, vejam vocês lá, planta cujo fruto é um legume, com ação laxativa, laxante, devido também a antraquinonas, tá? No caso do sene, a gente tem senosídeos, que também é um derivado hidroxiantracênico. No caso da cáscara sagrada, eram cascarosídeos. Aqui são senosídeos, tá? A gente encontra apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas para o sene, geralmente associado com o extrato da Cassia fístula, que é uma outra plantinha, conhecida como chuva de ouro, porque ela tem umas flores também de um amarelo muito vivo. Então, lá, Senna alexandrina, com a chuva de ouro, que é a Cassia fístula, como naturete, e a tamarine, que também é uma associação com a Cassia fístula, tá? A Cássia fístula, ela é também rica em ácidos transinâmicos, o que dá a ela essa propriedade laxante, junto com os senosídeos do sene. Hepatopatias são doenças do fígado, descritas como cirrose hepática, que pode ser alcoólica ou medicamentosa, lesões hepatotóxicas, doenças hepáticas crônico-inflamatórias, né? A gente tem uma plantinha conhecida como cardo mariano, cardo de Santa Maria, em que se utilizam seus frutos como farmacógeno, Silybum mariano, que tem ação hepatoprotetora e antihepatotóxica. Ela utiliza como marcador um flavonoide chamado de silimarina, derivado do nome científico, né, Silybum mariano, expresso em silibinina. Estão disponíveis por laboratórios farmacêuticos especialidades farmacêuticas ou apresentações comerciais como medicamento fitoterápico, a partir do extrato dos frutos do Silybum mariano, tá? A gente tem o seu extrato disponível na forma de suspensão, como Legalon, e também a sua disponibilização para ser ingerido por via oral na forma de comprimidos, na dosagem de 100 miligramas, ou Forfig. Olha lá, Silybum mariano. O extrato utilizando silimarina como marcador. Anorexia. Anorexia, pessoal, é um distúrbio alimentar associado a uma autoimagem distorcida. A pessoa, por menor que seja a sua massa corporal, ela se vê como obesa. Tanto a anorexia como a bulimia são distúrbios alimentares associados a uma autoimagem distorcida. Na anorexia, isso leva a uma condição psicológica em que a pessoa para de ingerir alimento. E aí ela tem uma perda de peso bem considerável. No caso da bulimia, a pessoa ingere o alimento, mas após a refeição ela induz ao vômito, tá?
Aqui a gente tem plantas para o tratamento da anorexia. Para a bulimia, não. Então, na anorexia é comum perda de apetite, perda exagerada e rápida do peso corporal, depressão e outros problemas psiquiátricos. Essa aí é uma plantinha conhecida como Artemisia vulgaris, nome popular é Artemisia. Se utiliza como farmacóide nas suas folhas. A artemisia ela é muito rica em um flavanol, que é a aromadendrina, em alguns alcaloides do tipo artemisina, e ela é uma planta aromática rica em óleos essenciais, contendo borneol, canfeno, cânfora, cimeno, cineol, fechona e felandreno. Ela é útil no manejo da anorexia porque é uma planta estimulante do apetite. Mas assim, é apenas como um paliativo e como uma alternativa complementar no tratamento. A anorexia é uma condição muito mais complexa que vai envolver, inclusive, a necessidade de intervenção com psiquiatras, com terapia com psicólogos, tá? Não se tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica a partir do extrato da artemisia. Você pode encontrar a droga em pó ou extrato seco, obtido a partir das folhas, na forma de suplemento alimentar para ser ingerido por via oral, ou o chá, tá? Para ser preparado por infusão. Mas como eu disse, aí é igual as plantas que nós comentamos aula passada no tratamento da disfunção erétil, né? É uma condição psicossomática, né? Envolve condições psicológicas e que deve envolver terapia, até mesmo consultas com psiquiatras, né? Psicanalistas. Bom, pessoal, imagine a seguinte condição ou a seguinte situação, problema. Gustavo é farmacêutico na farmácia Viva de sua cidade, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Rafaela e Cristina chegam à farmácia. Rafaela relata sintomas de sinusite, principalmente congestão, obstrução nasal. Cristina está com muita tosse. Gustavo põe sobre o balcão da farmácia um nebulizador nasal de lufa operculata e um frasco de tintura de gengibre. A quem Gustavo deve dispensar cada um desses medicamentos, né? Bom, nós vimos na aula de hoje que a sinusite ela é uma condição gerada por uma inflamação da membrana que reveste os seios paranasais, causando muita dor de cabeça, dor ou pressão na face, mal-estar, febre, catarro purulento e sanguinolento. Pode estar presente tosse, mas é muito comum como sintoma a congestão, a obstrução nasal, né? A tosse, ela já é caracterizada como sendo um mecanismo reflexo protetor que remove secreções e materiais estranhos dos brônquios e bronquíolos e é estimulada principalmente pela inflamação das vias aéreas. Nós vimos que o gengibre, pessoal, ele tem uma ação antitussígena porque ele é muito rico em compostos fenólicos do tipo gingeróis, gingerol, chogaol e paradol. E a lufa operculata, ela é muito rica em flavonoides, taninos hidrolisáveis, triterpenos oxigenados, como a cucurbitacina, que tem uma ação anti-inflamatória, e tem saponinas também com ação imunomoduladora e estimulante do sistema imune. Então, se você dispor de uma tintura de alho e de um nebulizador nasal de lufa operculata, você vai indicar a tintura, ou tintura de alho, tem tintura de gengibre. Você vai indicar a tintura de gengibre para tratamento da tosse, para ação antitussígena de Cristina, né? E vai dispensar o nebulizador nasal de lufa operculata para Rafaela, que está com sintomas de sinusite, já que a buchinha do norte, né, a lufa operculata, ela tem a propriedade de diminuir a congestão nasal, é um descongestionante nasal. Imagine que os irmãos Arthur e Caio perderam há alguns meses um ente querido da família e desde então vem apresentando dificuldades para dormir.
Além disso, Arthur se sente muito agitado, enquanto Caio encontra-se cabisbaixo, demonstrando tristeza e angústia. Então aqui a gente pode inferir que, mediante a perca do ente querido, Arthur, por estar muito agitado, ele desenvolveu um quadro de ansiedade e provavelmente insônia relacionada à perca do ente querido. Já Caio, ele manifestou esse luto, né, com um quadro depressivo, porque ele tem lá tristeza e angústia. Então Arthur, né, provavelmente tem esse medo ou essa expectativa excessiva em relação ao futuro, essa hiperexcitação mental, hiperatividade do sistema nervoso, tensão muscular, falta de ar, palpitação, taquicardia, dor no peito, né? E Caio provavelmente está desenvolvendo aí um quadro de tristeza, angústia, sentimento de culpa, o que pode levar a algumas alterações do humor e distúrbios do sono. Para Arthur foi receitado o medicamento Valeriane e para Caio o Remotive. Quais são as diferenças entre esses dois medicamentos? Por que não foi receitado o mesmo medicamento para os dois irmãos? Valeriane é uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica a partir do extrato obtido a partir do rizoma da valeriana, né? Ela é muito rica em um ácido sesquiterpênico expresso em ácido valerênico com ação ansiolítica. Por quê? Porque Arthur está desenvolvendo um quadro de quê? De ansiedade. Já para Caio, foi prescrito Remotive, porque o Remotive é obtido a partir do extrato das partes aéreas da erva de São João, que é o hipérico perforato, que tem ação antidepressiva, porque ele encontra-se triste e angustiado, né? A erva de São João ela é utilizada para o tratamento da depressão leve a moderada, que provavelmente é o caso de Caio aqui, em virtude do luto da perca do ente querido. Tá? Bom, pessoal, como eu havia dito, hoje a gente trabalhou 4 sistemas, além dos 2 da aula passada, né? Trabalhamos na aula passada sistemas respiratórios, sistemas de semana passada trabalhamos sistema urinário e reprodutor. Hoje, sistema nervoso central, cardiovascular, respiratório e digestório. Semana que vem a gente vai trabalhar com plantas, né, que atuam na pele, trauma, em condições reumáticas e na dor, tá? Se alguém tiver alguma curiosidade ou alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje, pode perguntar. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Bom final de semana. Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa aula de quinta que vem.